Boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Vamos esperar só mais um pouquinho. Boa noite, minha querida Lisanda, Heloíse. Vamos ver vocês aí. Eu tô aqui curtindo Ed Sheeran. Só mais um minutinho e a gente já começa aí nosso título de hoje. Bom, vamos lá, boa noite a todos que estão aí comigo, mais uma vez, né? E nós estamos com um título hoje, Felicidade por Entender que é Capaz de Dirigir. Eu quero falar algo que relacionado ao trânsito, a esse tema, a capacidade de dirigir, e eu entendo muito claramente, embora algumas pessoas não concordem com essa teoria, mas é a minha teoria. Quando eu tenho dificuldade de dirigir a vida, eu tenho dificuldade de dirigir o volante. Parece meio estranho tudo isso, mas é um fato. Algumas pessoas têm dificuldade de tomar decisões, de resolver obstáculos, de enfrentar, de recuar, e isso é muito parecido com o trânsito. Porque muitas das vezes no trânsito eu preciso mudar a rota, eu sou pega pelo imprevisto, alguma coisa acontece de repente que não me foi programado, porque trânsito é isso. Trânsito é essa série de dificuldades que eu tenho que resolver. E na nossa vida também não é diferente, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se tudo aquilo que eu planejei vai dar exatamente certo. Então, eu tenho dificuldade ao volante, eu tenho algum tipo de dificuldade em administrar a vida. Mas essa capacidade de dirigir, ela surge. E ela pode surgir a todos, sim. É claro que cada uma vai ter um grau de dificuldade. Para algumas 5 aulas, outras 10, outras 20 aulas, não sei. Algumas só com esse conhecimento teórico de como eu faço uma conversão, de como eu diminuo, ela vai dominar tudo isso sozinha. Então eu preciso olhar para tudo isso e entender os meus propósitos, o que é para mim voltar a dirigir, que empoderamento eu vou ter quando eu estiver ao volante, qual é a sensação que eu vou ter quando eu estiver lá sozinha e dominando e tomando conta e direcionando sem que ninguém esteja ali como um copiloto. Sou eu que tenho que tomar as decisões. E aí tudo vai ficando mais forte. E existe aí, nesse momento, como se você fosse agregando, como se você fosse pegando de algum lugar uma força que é só tua e que daí ninguém mais tira. Eu lembro de um episódio que a minha aluna, depois ela se tornou minha aluna, ela foi dar umas voltas com o marido e chegando em casa, ela colocou na garagem e ele disse assim pra ela, vá um pouquinho mais pra frente. E ela bateu na parede da garagem. E ele entrou em pânico. Literalmente, em pânico. E disse pra ela, você não tem condição de dirigir. Não. Desista, largue mão disso tudo. Você não tem condição de dirigir. E em seguida, eu não sei se ela ficou tomada assim de tanto desânimo, não sei. Ela me encontrou. E disse assim, Noêmia, você acha que é verdade isso? Que algumas pessoas podem se enquadrar nisso, não ser capaz de dirigir, não ter o perfil para ser motorista? Porque aconteceu isso comigo hoje. E aí eu disse para ela assim, me deu um insight na hora. Eu falei, vamos fazer uma experiência?
Eu acho que vai ser bem interessante para mim e para você. Eu vou publicar isso lá no Alice, não vou dizer quem você é. Vou publicar no Alice, vou contar o teu episódio e vamos ver o que acontece. Gente, 690 pessoas responderam na época e todas a favor dela, lógico, evidentemente, mulheres com mulheres, dando força e vamos. E várias contaram histórias assim, tinha umas até meio uma cômica tragédia, né, mas contando, eu capotei, depois eu bati o carro de novo, e fui, e peguei outra vez, e fui embora, e hoje eu dirijo, viajo pelo Brasil inteiro. Muitas histórias, gente. Foram 690 comentários. Mas não foram comentários assim, ok, vai. Não, comentários incríveis de força para essa mulher. Aí eu falei para ela, olha, eu fiz isso para você ter essa noção, porque eu sabia que isso ia acontecer. Lógico que eu não imaginei que iam ser tantas mulheres falando, mas eu sabia que muitas mulheres iam falar para você, vai, não desista. E vamos embora, pega aí a sua vontade, o seu sonho de dirigir, vamos. E aí ela disse, nossa, eu tô bem convicta agora depois de tudo isso e eu vou fazer aula então. Aí ela veio, me chamou, começamos a fazer aula. Na verdade, o marido dela não ficou nada satisfeito. E eu entendi da parte dele, depois, com mais clareza, eu entendi que havia um excesso de zelo. Ele estava muito preocupado com o que poderia acontecer com ela na sequência. E aí depois eu tive a oportunidade de trazer uma fala que é a seguinte: quando eu não tenho conhecimento de uma determinada máquina, seja ela qual for, gera insegurança. Mas como eu entendo como essa máquina funciona, eu domino a máquina. A máquina, ela é subordinada a mim. Se eu quero acelerar, eu acelero. Se eu quero parar, eu paro. Ela vai fazer o que eu comandar. E aí foi ficando tudo mais leve e depois deu tudo certo. Mas vejo que são experiências assim incríveis. E se ela talvez não me procurasse ou não, talvez podia ser até um outro profissional, mas se ela não procura alguém para trocar essa ideia, ela teria desistido, provavelmente teria desistido e não estaria aí hoje dirigindo por tudo e até dando carona pro marido, indo buscar o marido no trabalho e ele sendo passageiro e bem tranquilo. Então vejam que quando eu percebo que eu sou capaz, e não só de dirigir, né, gente? Vamos falar aí, quando a gente, nós nos superamos, quando nós queremos muito uma coisa e nós nos forjamos, e nós criamos metas, e nós vamos em frente. É claro que se você pode ir em uma determinada situação e tudo, e depois ver que não deu certo, né? Você queria recuar, mas você foi, você rompeu barreiras, você superou as suas incertezas, inseguranças e os seus medos e as suas fragilidades. E isso é muito importante. Então, toda vez que a gente se supera, toda vez que a gente percebe que é capaz, isso é uma sensação tremenda. Eu gosto de fazer um comparativo assim. Essa sensação de vitória, ela é muito semelhante e aí você imagina, né, estar sentado nas asas de uma águia, sabendo que você vai no rumo certo, sem cair e vai chegar no seu rumo tranquilo, que você vai voar e depois você vai pousar onde você quer. É muito semelhante essa sensação, porque é a sensação de liberdade. Eu vejo que alguns sonhos, eles são até secretos, né? Ou eles ficam secretos por muito tempo. Eu lembro uma certa vez, eu adolescente ainda, entrei no carro, na frente de uma festa, de uns parentes de uma amiga minha de infância, e eu sentei no lugar do motorista. E aí a minha amiga saiu para buscar não sei o que lá na casa, e enquanto eu fiquei naquele carro, eu segurei naquele volante e eu disse assim, um dia eu vou dirigir. A sensação que eu tinha naquele momento era a sensação nítida da conquista da liberdade. Eu sinto que quando eu dirigir, eu vou me sentir mais livre. E é de fato, né?
E é de fato, por isso que gera tanta felicidade quando a gente chega nesse momento que a gente percebe que é capaz e que deu tudo certo. Porque você fica sem estar mais nessa dependência. É uma das lives até que eu fiz falando sobre autonomia. É essa independência, é ir para onde eu quiser, na hora que eu quiser. E isso é muito gostoso. Depois se passaram muito tempo, e aí depois eu já estava casada, e aí que eu contei até na live anterior, que eu fui convidada para abrir a autoescola e eu fui tirar a carteira, mas eu tinha medo até de ligar o carro. Então eu fui vencendo isso, né? Eu falei, não, eu não posso abrir mão de uma oportunidade que está me aparecendo, e eu fui com medo, sem medo, eu fui sem pensar muito. Eu vou. E vamos ver no que vai dar. E aí foi um sucesso. Aí eu lembro depois, a primeira vez que eu fui entrar na garagem de casa, eu bati no portão. Mas eu dei sorte, porque eu não fui acuada, eu não fui criticada. E antes de eu entrar, eu falei assim, não vou entrar não, isso não vai dar certo. Vai, entra que vai dar certo. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, isso não vai dar certo. E bati no portão. Mas aquilo não me intimidou, mas eu também não fui, não sofri nenhuma pressão, eu não fui criticada pelaquela ação. E isso é muito importante, isso é bom, quando você tem alguém que te dá apoio, alguém que diz, não, vai, que vai dar tudo certo, não esquenta a cabeça, você vai treinar e vai dar tudo certo. E é ruim quando eu não tenho esse apoio, e principalmente quando esse apoio não está em casa. E aí eu não tenho esse apoio, é mais difícil. E aí eu vejo que quando a pessoa vence isso, não tendo esse apoio, ela é uma guerreira ao quadrado. E não faz muito tempo, eu tive uma aluna e a gente até não entendeu muito, né? Ficou meio no ar, assim, pra gente entender qual foi realmente o objetivo do marido ter feito aquilo. Todas as vezes que eu ia até a casa dela para treinar com o carro deles, ou ele tinha ido trabalhar e levava a chave, ou ele tinha ido trabalhar com o carro, ou o carro não funcionava, e ele ainda verbalizou assim para ela, eu acho que isso é um sinal para você não dirigir. E aí eu disse, olha, me parece que ele não está querendo muito que você dirija. Então eu sugiro que, tá parecendo um boicote isso, eu sugiro que você tenha uma conversa franca com ele. O que é que está acontecendo? Quais são as vantagens quando você estiver dirigindo? O que está intimidando? Né? Porque tem muitos maridos que ficam muito preocupados com essa autonomia, com essa liberdade, a não dependência mais deles para todas as coisas, para todas as atividades. Então, nossa, ela foi uma guerreira, porque daí, gente, umas 2 vezes de eu estar indo e no meio do caminho, ela me manda mensagem, Noêmia, não vai dar para fazer aula. E eu aí, tudo bem, vamos resolver isso, porque ela não poderia desistir. Ela não poderia desistir, nós já estávamos na fase final já, no momento de realizar aulas no carro dela, né? Para ela dar aquele grito final de independência. Porque a pessoa sempre quer ter convicção, porque ela faz aula primeiro no meu carro, tem duplo comando, então depois ela quer ter a convicção que, não, agora eu estou no meu carro, não tem duplo comando, então realmente eu estou dirigindo. Então é interessante esse momento desse fechamento, estar no carro próprio. E então era um momento muito delicado, mas ela foi uma guerreira, ela insistiu e foi, e até não sei se ela teve essa conversa com ele, como é que foi, mas a gente conseguiu daí fazer as aulas e hoje ela está dirigindo, né? Mas veja que às vezes eu tenho que enfrentar o leão mesmo, né? Eu tenho que transpor muralhas para provar para mim mesmo que eu sou capaz e eu vou dar conta e eu vou saber administrar as coisas que vão acontecendo. E é claro que isso vai trazer felicidade. Nós estamos falando de autoestima, nós estamos falando de olhar para um problema e dizer para ele que esse não é um problema, né? É um propósito, como é que nós vamos colocar aí uma palavra? É um desejo ardente, né? Mas para algumas pessoas ele não é tão simples. Não é tão simples.
Então, nossa, eu venci isso. Nós estamos falando de autoestima. A autoestima vai lá em cima, né? Eu superei todas as inseguranças, eu superei todos os medos, eu superei todas as falas, né? Eu superei tudo e eu sou capaz de dirigir. Já tive aluna de realizar algumas aulas e a progressão não estava sendo fácil. Não estava sendo fácil. A pessoa tinha comprado 10 aulas e eu já estava na 8ª aula. E aí ela me disse assim: Noemi, eu acho que eu não nasci para dirigir. Eu não engreno, isso não vai para frente, isso não dá certo. E eu pensando comigo assim, não, eu tenho que achar uma estratégia. E tem que existir uma estratégia. Não é possível, todo mundo é capaz de dirigir. E veja que quando a gente fala da questão de dirigir, nós não estamos falando de intelecto. Nós estamos falando de desprendimento das crenças, das inseguranças, de harmonizar algumas coisas, de me sentir mais tranquila. Nós estamos falando de algumas questões assim, muito emocionais. Não coisas técnicas, né? Então não tem nada a ver com o intelecto aí. E aí ela ficou se questionando muito e eu disse, não, nós vamos achar uma estratégia e vai dar certo, calma. Mas nós já estamos na 8ª aula. Aí nós estávamos treinando num lugar bem tranquilo, porque eu não conseguia ver uma desenvoltura. Eu falei, não, vou colocar ela no trânsito, no movimento, que pode ser pior. Aí na 9ª aula eu resolvi colocar ela no movimento, como um teste, para ver como ela iria se sair. E aí ela foi. Qual foi a conclusão que eu cheguei depois? Ela estava meio no comodismo, ali, né? Eu repetindo, ela ouvindo a minha fala, um lugar bem tranquilo. Quando eu coloquei no movimento, automaticamente, porque eu não falei nada, automaticamente ela disse para o cérebro dela, agora é comigo. Eu tenho que me virar aqui, eu tenho que ficar atenta, eu tenho que ficar esperta, eu tenho que prestar atenção. E ela foi indo e eu prestando atenção e aquilo me impressionando. Gente, foi incrível, uma experiência muito gostosa. Quando termina daí essa 9ª aula, ela dá uma respirada profunda e diz assim, nossa, Noêmia, hoje eu tive a convicção que eu consigo. Falei, ok, vambora. E daí na 10ª aula, então, mais movimento ainda. E depois tudo fluiu e deu certo até o dia em que eu a encontrei. Marcamos um ponto de encontro. Ela foi até aquele local com o carro dela e ali ela pediu pra gente dar mais umas voltas, que ela queria tirar mais algumas dúvidas, tudo no carro dela. Nossa, são assim, experiências, né? Histórias incríveis que eu não vou esquecer nunca, né? Então essa felicidade de entender que eu sou capaz de administrar as coisas da minha vida, de administrar os meus propósitos, de ir atrás dos meus sonhos, isso gera muita felicidade, né? Muita felicidade. Eu coloquei aqui até algumas situações dentro do meu processo como coach, né? Que eu também sou coach, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou coach, gestora pública, terapeuta sistêmica e instrutora, né? Evidentemente instrutora. Então, dentro do processo de coach, é tão interessante quando as pessoas me procuram e elas querem algo, mas elas não estão conseguindo encontrar o caminho. E aí elas ficam me perguntando assim, eu não entendo, talvez isso não seja para mim. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu tenha que buscar outras alternativas. Então aí eu começo todo o meu processo de atendimento e a questão, vamos lá, qual é o teu objetivo? Qual é o teu sonho? É isso. Ok, então vamos ver, que caminho nós vamos traçar? Por que você acha que isso não é para você? E aí você vai buscando os valores da pessoa, as qualidades que ela tem, as coisas que ela já realizou, como é que você se deparou com essa determinada situação, o que foi mais difícil naquele momento, e aí você vai comparando com o que ela quer. E vendo que não tem muita diferença. Ah, foi assim que você fez? Ok, então aqui nós vamos criar uma estratégia. Qual vai ser a melhor estratégia? E aí a gente vai caminhando. Então, muitas das vezes, a pessoa quer
entrar num processo de autossabotagem, porque parece mais fácil eu recuar, eu desistir, eu voltar para trás, do que eu enfrentar essas situações. Então eu preciso olhar para isso. E também estar muito atento em relação às falas, né? Que falas que tem vindo aqui no meu ouvido de alguém, de algumas pessoas, ou de uma pessoa, de alguém. Por que você quer dirigir? Se eu posso te levar para todos os lados. Tem mais gente aqui na casa que dirige. Você não tem mais idade para dirigir. Você ficou até agora sem dirigir, por que você quer pegar esse carro? Né? Começa a colocar uma série de dificuldades e aquilo a pessoa vai ouvindo e parece que ela vai aceitando aquilo, porque é muita informação e às vezes informações repetitivas e aquilo vai ficando no cérebro da pessoa e aquilo vai ficando repetitivo e aí ela vai meio que se convencendo de que acho que não é para mim mesmo. E aí se me procura para ter uma conversa, um bate-papo, eu falo, mas não é para você mesmo, por quê? O que vai acontecer de diferente na sua vida se você estiver dirigindo? Aconteceria muita coisa. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque a gente vai numerando, né, gente? A gente vai numerando. As mãos, falta dedos. Vai numerando uma série de coisas. Dessa autonomia, dessa liberdade, né? O que eu contei na live anterior. As raivas que passa quando precisa ir em algum lugar e tem que ficar pedindo, alguns implorando. E de repente não tem ninguém para levar e o carro na garagem. Né? Então aí você vai ver, tá, mas quais são as vantagens de você dirigir? Isso. De 0 a 10, quanto compensa você vencer todos os obstáculos para você voltar a dirigir? Uns 8. Essa vontade ardente, uns 8, uns 9, às vezes 10. Então vamos lá. A capacidade nós temos. Porque o conhecimento vai gerar a capacidade. O treino vai gerar a capacidade. E aí eu percebo que eu dei conta e que eu estou dirigindo. E depois daí eu vou receber as mensagens, como eu sempre recebo. Para não ser mentirosa e não exagerar, quase todos os dias eu recebo mensagem. De gente, às vezes, que acho que nem vai me mandar mais mensagem, não. Já falou bastante comigo, nem vai mais me mandar mensagem. Mas eu recebo mensagem. Noêmia, queria te contar, você não sabe onde eu estou. Aí eu falo assim, você tá onde? Tô em tal lugar. Eu falei, nossa! E eu tenho uma aluna, não sei nem se ela tá por aí. Ela gosta bastante de mim. Luana Sanches. Ela disse assim, ai Noêmia, eu pego o carro, eu vou pra minha casa lá em Itapuá, aí eu volto, aí esses dias eu fiquei no meio de 2 caminhões, eu falei, eu não vou ficar aqui no meio desses 2 não, e fui, saí, ultrapassei, eu dei tanta risada, eu falei, menina do céu, você tá poderosíssima. Ela falou, estou, então, e a Luana teve assim toda uma questão assim, tipo, ai Noêmia, me ajude aí, né? Me ajude aí. Então, cada um com seus processos, então todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Eu já tive aluna de ter assim, de parar o carro e falar assim, não, para aqui, porque meu coração tá muito acelerado. Então, ok, vamos harmonizar esse emocional. Então, depois vem as mensagens, e aí eu pergunto assim, o que tudo vai... Me fale, tudo que valeu a pena. Muita coisa, porque agora eu resolvo o que eu quero, e eu vou, e eu faço, e eu tô feliz, e eu faço as mais diversas atividades, e a minha filha me cobrava porque queria passear, minha filha me cobrava porque queria passear no shopping, e a gente não ia, e as mais diversas histórias eu fico escutando. Então, aí vem esse sentimento, vem essa felicidade da vitória. Então, essa capacidade de dirigir, claro que ela vai gerar felicidade, porque está na conexão da autoestima, na conexão de falar para mim mesma, eu posso, eu consigo, independente de idade, independente
de aprovação dos outros, independente de até da autossabotagem, independente de qualquer coisa. Eu vou vencer tudo isso. Eu tenho uma pessoa que ela fala comigo, olha gente, vou falar pra vocês, mas acho que já faz uns 3 anos que ela fala comigo. Então toda vez que ela passa raiva, ela liga pra mim e ela fala comigo. Aí, a última vez que ela falou comigo, eu falei assim, olha a autossabotagem. Porque daí é assim, não, então agora eu vou esperar um mês que vem, né? Por causa de não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então agora não vai dar, porque a gente tem uma viagem para fazer. Então sempre vem, quer demais. Você percebe, por isso procura, por isso fala. É um anseio, é uma vontade. E acredito até que uma necessidade. Mas existe algo aí que pode ser um impedidor. E vocês sabiam que a autossabotagem está muito ligada com questões que podem ter acontecido na infância e que está lá no inconsciente, que lógico, evidentemente eu nem estou lembrando se está no inconsciente. Alguém que brigou muito por uma determinada situação, falou algumas falas que ficaram registradas, pressões, e isso então... E aí a pessoa acha que aquilo ficou gravado. Não, eu não posso, eu não tenho direito, eu não sou merecedora, eu não vou dar conta, e aquilo ficou gravado lá. Então daí vocês percebam que aí nós já estamos falando de questões emocionais. Questões emocionais. E quando a pessoa então entra no carro, é como se viesse à tona, mesmo sem saber, aquela fala. Não, isso aqui... ou eu não posso, ou eu não vou dar conta, isso não me pertence, isso não é meu. Mas aí eu perguntaria, toda essa fala, tudo isso que aconteceu, é seu mesmo ou é de alguém? E você está revivendo uma situação de alguém lá atrás. Hoje eu estava aqui, sempre quando eu vou fazer live, eu fico lembrando de algumas histórias, assim, de alguns episódios, daí eu lembrei... Tava pensando aqui, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu pensei nisso hoje. Que meu pai não tinha carro. Mas ele tinha condições de ter um carro. Aí eu fiquei pensando assim, por que será que ele não tinha? Eu acho que ele tinha medo. E aí eu fiquei assim, fazendo algumas conexões, porque às vezes a gente acaba repetindo algumas coisas lá da nossa ancestralidade. Que pode ser pai, mãe, avô, bisavô, a gente vai repetindo, sem saber. E aí depois, né, que eu já contei isso numa live anterior, ele me leva até o motor do elevador de um prédio da nossa família e diz assim, olha isso aqui, ó, isso aqui é um perigo, isso aqui é muito perigoso. E aquele barulho do motor do elevador me fazia conexão com o barulho do motor do carro. Tanto é que eu tinha medo de ligar o carro, mas medo de ligar o carro por quê? Pelo barulho. Mas na época eu não lembrava disso. Depois de um tempo é que eu fui lembrar. E aí então fazer a conexão. E a pergunta vai ficar no ar, né? Por que será que meu pai não dirigia? E eu nunca ouvi ele falar nada sobre carro, nem de sonho, nem de vontade, nem de nada. Então vejam que coisas interessantes, que é tão bacana quando você consegue olhar para tudo isso. Quem eu sou e o que eu quero e o que é meu. Essas inseguranças, medos, incertezas, né? É meu ou não é meu? E aí eu preciso ficar com o que é meu. E tá bom. E aí então vamos administrar o que eu preciso administrar para então quebrar todas as barreiras e voltar a dirigir. E é claro, com certeza, isso vai gerar muita felicidade. E eu quero fazer colocar aqui uma frase do início dessa live. Quando eu tenho esse domínio, quando eu venço as barreiras para dirigir, eu também estou vencendo e derrubando algumas barreiras relacionadas à minha vida. Isso para mim, qualquer outro profissional pode falar que não tem nada a ver, mas para mim tem a ver porque eu não estou neste trabalho há 1 ano. Eu estou há muito tempo. Na verdade, eu não sei, já perdi as contas. Eu teria que fazer as contas, mas é bastante tempo. Em todos os processos, estando no Detran,
assistindo reuniões das psicólogas do Detran, vendo questões que eram levantadas por pessoas envolvidas em incidentes, envolvidas em infrações, observando as posturas, os comportamentos, trocando ideias, perguntando, sendo instrutora, sendo examinadora, dando palestra no Detran, depois como coach. Sabe, você observando tudo isso, e aí você vai entendendo, eu entendo muito claramente, a vida e o volante, eles se equiparam. Então, quando você administrar esse volante, não importa o tempo, não importa a estratégia, não importa a quantidade de aulas, mas quando isso ficar claro para você, quando isso ficar mais leve, aí você vai também administrar melhor as questões da vida e outras situações que no primeiro momento pareciam difíceis. Eu consegui vencer, eu consegui resolver as questões do volante, as questões da vida, outras questões que parecem difíceis, você também vai conseguir resolver. Pense sobre isso. E é claro que daí vai agregando, somando e multiplicando as realizações, os sonhos sendo alcançados, os resultados, e a felicidade então vai vir com certeza em várias questões, em vários momentos, ok? Eu quero abrir, se alguém tiver uma pergunta, quiser falar alguma coisa, quiser perguntar, eu estou aqui à disposição. Nós vamos estar aqui novamente na quarta-feira, trazendo mais um tema para vocês. E vamos aí conversando sobre todas as questões do dirigir, todas as possibilidades, olhar para as questões que são colocadas como empecilho e entender onde está esse empecilho, por que está tão difícil para mim, e aí ir administrando, conversando, trocando ideias, venham com perguntas, a gente pode estar respondendo, ok? E eu estou aí com vocês, ok, gente? Obrigada por vocês que estiveram aí comigo esta noite e nos vemos na quarta-feira. Uma boa noite para vocês.